Boa noite a todos, que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite, nos abençoando, acalentando os nossos corações com a sua doçura, com a sua paz, o seu amor, principalmente em épocas tão difíceis da qual nós estamos vivendo. Que sejamos todos envolvidos pela paz do nosso Mestre Jesus. Bom, todos nós sabemos ou já ouvimos falar em algum momento que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, que nós somos espíritos ainda em evolução, ou seja, nós estamos em constante mudanças, constante transformações, tanto do planeta como mudanças pessoais. E nós sabemos também que toda mudança gera algum tipo de conflito, algum tipo de transtorno, principalmente emocional. Nós não sabemos muitas vezes lidar com mudanças, nós não temos muitas vezes o equilíbrio emocional suficiente para lidar com tais mudanças, principalmente quando essas mudanças nos afetam diretamente. Como, por exemplo, quando somos acometidos por alguma doença, por desempregos, por decepções que a vida, porventura, nos traz. Nós não sabemos muitas vezes lidar com tudo isso e sempre achamos que não merecemos, não é verdade? Sempre nos questionamos, por que comigo? Por que tantas coisas ruins? Se eu não desejo mal a ninguém, se eu não quero o mal das pessoas, por que comigo? Sempre nos perguntamos, sempre nos questionamos e muitas vezes chegamos até a duvidar que Deus esteja ali ao nosso lado. Esquecemos muitas vezes que Deus está sempre ali, nos encaminhando, nos direcionando na nossa vida. Mas com a correria do dia a dia, sempre esquecemos, sempre deixamos a oração um pouco de lado e sempre achamos que temos a razão, que nunca somos merecedores de algum sofrimento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade e amor, nos enviou o seu Filho, o maior que nós conhecemos, um ser de luz, para nos guiar, para nos ajudar nesse mundo que ainda é de provas e expiações, um mundo que ainda existe muito sofrimento, muitas decepções e muitas mágoas. Então Ele nos enviou Jesus, com a sua doçura, com seu amor, para que Ele nos direcionasse, nos encaminhasse. E Jesus veio então numa época onde as pessoas viviam em guerras, em conflitos, onde os interesses eram outros. E Ele veio então para distribuir o seu amor. Ele veio então para nos iluminar. E tudo que Jesus ensinou durante o tempo em que esteve aqui conosco foi exatamente o amor. Ele veio nos trazer essa ternura, essa doçura para dentro de cada um de nós, nos ensinar através de exemplos que só o amor pode nos salvar, que só o amor pode nos elevar. Se estamos num mundo ainda inferior, um mundo que é de provas e expiações, onde nós necessitamos de algumas provações, de algumas dificuldades para crescer como espírito, para evoluir moralmente, porque nós já somos muito evoluídos intelectualmente, né? Na condição intelectual nós já somos muito avançados e nós estamos aqui para aprender moralmente, para evoluir moralmente. E foi isso que Jesus veio para nos ajudar. Como conseguimos evoluir moralmente? É só através do amor, é só através da doçura, é só através de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar com amor. Então Ele sempre nos deixa mensagens e passagens e histórias que nos façam refletir. E a mensagem da noite é obediência e resignação. Essa passagem está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema principal bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí nós ficamos pensando, olha, bem-aventurados quer dizer felizes são aqueles que são mansos. Então, o que Jesus quis nos trazer com essa mensagem? Por que felizes daqueles que são mansos? Numa sociedade tão materialista em que nós vivemos, num mundo tão capitalista, onde as pessoas querem cada vez mais, umas querendo ser mais que as outras, por que ser manso? Por que ser pacífico?
Então Jesus vem nos dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Jesus é amor. E como todo amor que Ele é isso que Ele vem nos deixar, o seu legado. Amor, sermos mansos, dar a outra face, perdoar a todas as pessoas, estender a mão. Então nós só conseguiremos ser felizes, nós só conseguiremos evoluir moralmente, chegar um dia a ser como Jesus, no patamar espiritual de Jesus, quando nós aprendermos a amar. Então, em obediência e resignação, Lázaro veio nos trazer essa mensagem em 1863. E ele diz: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Então nós podemos notar que em todas as passagens, que em toda a vivência de Jesus aqui na terra, a única coisa que Ele espalhou foi amor, doçura, fraternidade e caridade. Ele veio para nos ensinar que só o amor pode nos transformar. Então Ele resumiu todas as leis, aquelas 10 leis ditas por Moisés, recebidas por Moisés, Ele resumiu todas elas em apenas uma: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nosso objetivo aqui nesse mundo de provas e expiações é amar, por que ainda sofremos? Por que ainda temos tanta amargura, tantas decepções? Por que ainda sofremos tanto, se o que mais necessitamos é amor? E amor, só em falar essa palavra, só em viver esse amor ainda rude que nós conhecemos aqui na terra, nós já nos sentimos outras pessoas. Vamos lembrar lá um tempo atrás, quando nós nos apaixonamos pela primeira vez. Nossa, que sentimento maravilhoso, não é mesmo? O coração palpita, as bochechas ficam vermelhas, o coração acelera quando aquela pessoa está chegando ao nosso encontro. E este é apenas um amor terreno. Não é o amor pleno do qual Jesus veio nos ensinar, mas ainda assim nós sentimos uma pontinha desse amor. Como é maravilhoso amar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, filhos e amigos. Como é gostoso, como nos faz bem esse amor. E tudo o que Jesus espera de cada um de nós é amor. Seria tão fácil. Seria muito simples se fosse apenas isso. Se não fosse o orgulho, o egoísmo que ainda mora dentro de cada um de nós. Então, nesta passagem que Jesus vem nos trazer a obediência e a resignação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, obedecer e ser resignado não é apenas aceitar os fatos. Allan Kardec, um espírito de luz que aceitou essa missão de codificar a doutrina dos espíritos, nos esclarecer a doutrina dos espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus. Allan Kardec então vem nos elucidar de uma forma muito clara tudo aquilo, todas as mensagens que Jesus nos disse há mais de 2000 anos e que ainda temos dificuldade para entender. Então Allan Kardec vem nos chamar à razão, vem explicar todos os ensinamentos de amor e pureza de Jesus que nós ainda não conseguimos entender. Então essa obediência da qual fala o Evangelho segundo o Espiritismo, da qual Lázaro nos trouxe nessa mensagem em 1863, é obedecer a quem? Aos nossos pais? Aos mais velhos? Obedecer, o que é obedecer nessa mensagem para que possamos crescer? O nosso maior objetivo aqui no planeta Terra, neste mundo de provas e expiações, é evoluir moralmente. E como nós conseguimos fazer isso? Como nós conseguimos dar um passo adiante? Crescer, ser esse ser de luz, através da obediência e da resignação. Então, obedecer, por exemplo, aqui na Terra nós vivemos em sociedade. E lei de sociedade, vivermos em conjunto, é uma das leis divinas. Está lá no livro dos Espíritos, no livro 3º, viver em sociedade. Precisamos viver e conviver com os outros, porque sozinho não conseguiríamos nada. Então vivemos em pequenos grupos, em pequenas comunidades. E para que isso se torne de forma possível, para que convivamos com as outras pessoas que são tão diferentes de nós, precisamos de algumas leis,
precisamos de algumas regras para o bom senso geral, para que todos possam viver de uma forma harmônica. Então existem as leis de trânsito, por exemplo. Por que nós obedecemos às leis de trânsito? Para não sermos multados, para não avançarmos, por exemplo, a velocidade e pode ser que machuquemos alguém. Então nós estamos sempre obedecendo a alguma coisa. Obedecemos à Constituição Federal para que nós possamos saber os limites, os nossos limites, de até onde podemos ir e o limite do próximo. Então, o meu acaba quando começa o do próximo. Então estamos sempre obedecendo a alguma coisa para que possamos viver em harmonia. E essa obediência da qual fala o Evangelho de Jesus é obedecer às leis divinas. E qual é a lei de Deus? O amor. Precisamos viver e reviver o amor. Precisamos oferecer o amor. E este amor do qual fala Jesus, do qual está escrito nos seus evangelhos, é amar ao próximo como a nós mesmos. É a caridade, é a fraternidade, é nos colocarmos no lugar do outro. Então, quando nós conseguimos não julgar, quando nós conseguimos não apontar apenas o defeito dos outros, estamos vivendo o amor de Jesus. Estamos obedecendo a uma das regras, a uma das leis de Deus, que é amor ao próximo, é ajudar ao próximo. Se vivemos em sociedade, numa sociedade tão desigual, qual é a nossa função no meio dessa sociedade? Ajudar ao próximo, estar ao lado do próximo. E quando nós ajudamos ao próximo, estamos ajudando muito mais a nós mesmos. Porque quando nós ajudamos alguém, sempre somos amparados por Jesus. Ele está sempre ao nosso lado, nos dando força, nos apoiando a exercer tudo aquilo que Ele nos deixou. Amar ao próximo como a nós mesmos. E olhando sob essa ótica, seria tão fácil viver. Mas ainda assim nos sentimos deprimidos, ainda assim nos sentimos angustiados, ainda assim sentimos raiva, sentimos mágoa, ainda assim temos muitos casos de depressão, de doenças da alma, porque nós estamos tão envolvidos por um ambiente que a vibração não está muito boa no planeta e nós estamos esquecendo do principal. Estamos esquecendo que nada acontece por acaso, que nós somos regidos por Deus. Nós somos filhos do Pai Criador, de um Pai que é puro amor e bondade, e que nada acontece que não seja da sua vontade. E aí nós nos perguntamos, é da vontade de Deus que nós passemos por dificuldades? Que nós sofremos tanto? Deus quer que a gente sofra? Não. Assim como nós somos pais imperfeitos, mas ainda amamos os nossos filhos, os nossos familiares e não queremos o mal a eles, imagina Deus, o Criador de tudo, se Ele queria ver algum dos seus filhos sofrerem. Mas é a lei de ação e reação. Para toda ação que nós temos, existe uma reação. Então, para tudo que nós fazemos, virá as consequências. Por isso nós precisamos obedecer às leis que constituem aqui o nosso planeta, que constituem o nosso país, para não transgredir essas leis e não sermos vítimas de algum abuso, de alguma autoridade. Então estamos sempre seguindo algumas coisas, obedecendo algumas leis, algumas ordens. E tudo que Jesus espera de cada um de nós é que em momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando, nós possamos ser aquilo que Ele espera que sejamos, caridosos. E é o que estamos vendo. Então nós podemos perceber que em meio a tanta coisa ruim, nós encontramos pessoas boas, pessoas que estão dispostas a ajudar. E são em meio a tempestades que nós vemos a força da sociedade, que nós vemos a força da união. São em momentos difíceis como o que nós estamos passando agora, que nós vemos a grandiosidade, a preciosidade de Jesus estar ao nosso lado, nos dando a mão. Porque são nesses momentos em que nos fortalecemos uns aos outros, ajudando. Sendo caridosos, fazendo uma oração por toda a nação. É assim que estamos nos sentindo, abraçados com tanta ajuda que estamos tendo diante de tanta coisa ruim que acontece. E ser resignado não é apenas aceitar,
Então, quando nós falamos assim, olha, precisamos ser resignados, aceitar as dificuldades, as dores, as pedras que estão nos nossos caminhos. Mas não é simplesmente aceitar, olha, eu estou passando por isso porque Deus quis. Não. Deus não quer ver a tristeza de ninguém. Deus não quer ver a doença em ninguém. Deus não quer ver a maldade em ninguém. Deus quer apenas o nosso bem. Ele quer apenas que sorrimos, que sejamos felizes. É por isso que o dia de hoje se chama presente. Deus nos dá um presente a cada dia. Então, ser resignado, ser obediente e resignado na mensagem que Jesus nos trouxe é exatamente isso. É entender qual é o nosso papel na sociedade, é entender o que sou como espírito em evolução e aceitar de uma forma, com fé em Deus, que por aquilo que estou passando é apenas para o meu crescimento. Que todas as dores que estamos sentindo agora têm um objetivo maior lá na frente. E se nós acreditarmos em que Jesus, em que Deus, o nosso Pai Criador, está dentro de cada ação, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de cada um de nós, nós sairemos vitoriosos. Porque no mundo de provas e expiações, no mundo em evolução, não sairemos sem algumas pedras no caminho. E são essas pedras que construiremos lá na frente os nossos castelos, os nossos reinos, do qual nós buscamos sempre. Então, muitas vezes, nós nos afligimos por questões que ainda nem aconteceram. Ficamos sofrendo, pensando lá na frente, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Será que no ano de 2052 eu ainda vou estar com o meu pé direitinho para eu caminhar até o mercado? Então nós nos preocupamos muito com o dia de amanhã. Esquecemos de viver o hoje. Esquecemos que Jesus veio e nos trouxe uma mensagem que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, onde ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Como podemos perceber, a cada palavra de Jesus, a cada ensinamento seu, é um aconchego para os nossos corações. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que lembremos a cada dia que somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que somos filhos de um Deus Criador e que Ele não nos desampara, que tudo que nós precisamos, que tudo que nós necessitamos, nos será provido por Deus. Então essa resignação é aceitar as dores que vêm até nós, mas lutar. Busca e acharás. Jesus nos disse também. A cada mensagem no Evangelho é um reconforto, é um recomeço para as nossas vidas. Que nesses momentos tão difíceis nós não nos esqueçamos da importância de orar, de vigiar, de sermos obedientes às leis de Deus, de entendermos o porquê de tudo, o porquê as coisas acontecem conosco, o porquê temos que passar por tantas provações, sem esquecer que todas essas provações já foram vistas e revistas por nós. Quando nós formos reencarnar, nós temos o nosso planejamento reencarnatório, e lá nós aceitamos passar por algumas provações, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral. Então nós temos alguns insights de algumas coisas maiores que iriam acontecer nas nossas vidas. É nesses momentos acreditar que tudo isso é feito para o nosso bem. Muitas pessoas, aliás a maioria de nós, só conseguimos pensar na nossa vida quando, por exemplo, ficamos doentes. Quebramos um braço. Temos que parar de trabalhar e ficar lá 15, 20 dias de molho em casa do serviço. É neste momento que conseguimos refletir sobre as nossas vidas, quando nós somos forçados a parar. Porque nós vivemos um mundo em que as horas passam. A sociedade nos cobra muito em sermos, em termos, e esquecemos muitas vezes de simplesmente olhar para dentro de cada um de nós. Nós não temos mais tempo. E de tudo na vida, tudo que acontece na nossa vida, existem dois lados, o lado bom e o lado ruim.
E só depende de cada um de nós enxergar esse lado. Depende o foco que nós damos para este problema, se ele será bom ou ruim. De tudo podemos tirar o lado bom. Vejamos agora, por exemplo. Há alguns meses atrás, insistíamos, a espiritualidade pedia para que todos largassem os celulares, o WhatsApp, Facebook, todas as mídias sociais e fossem fazer visitas nos lares das pessoas. A humanidade estava precisando do calor mesmo um do outro, estava precisando de amor, de afeto, de abraço. E muitas vezes, nós, ao invés de irmos até a pessoa, nós apenas mandávamos uma carinha pelo WhatsApp. E hoje não podemos abraçar as pessoas que mais queremos. Então, muitas vezes, nós somos forçados a entender a gravidade da situação como um todo. Estamos num processo coletivo de evolução. Então, são nesses momentos em que nós enxergamos como faz falta um abraço. Eu tenho certeza que hoje todos gostariam de dar um abraço em alguém, mas somos impedidos por uma força maior. Força essa, ao contrário do que muitos pensam, não é um castigo de Deus, não é um castigo para a humanidade, porque Deus é amor e Deus não castiga. Deus quer somente o nosso bem e muitas vezes precisamos ser freados para entender este amor, para compreender o amor de Deus. Então vamos mentalmente abraçar todos os dias aquelas pessoas que mais amamos e principalmente aquelas pessoas em que temos dificuldades de conviver, porque precisamos amar e perdoar. Precisamos estender as mãos mesmo longe. Precisamos dar um olhar de carinho, de afeto, mesmo distante. E essa é a hora de nos unirmos. Esta é a hora de... O tempo que nós temos agora de ficar em casa é de entender os ensinamentos de Jesus. É abraçar com todo carinho tudo aquilo que Ele veio nos ofertar. É entender por quais as provações estamos passando, por que estamos passando e que sairemos daqui vitoriosos, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que iremos mostrar lá na frente, que nós sabemos o nosso real valor. Bom, como já dizia antes, filho de peixe, peixinho é, e filho de Deus, Deusinho é. Então nós somos deusinhos, temos uma centelha divina dentro de cada um de nós, e assim como Jesus veio e nos disse, faça brilhar a sua luz, e é chegada a hora em que nós podemos acender e espalhar a nossa luz, sendo obedientes e resignados, sendo mansos e pacíficos. É a hora de pensarmos em toda a nossa vida. O que estamos fazendo? O que fizemos hoje para mudar a realidade um pouquinho da qual estamos vivendo? Qual é o meu papel diante de Deus, diante dos meus irmãos? É chegado um tempo em que nós temos agora a oportunidade de reparar tudo aquilo que tínhamos vontade, mas dizíamos não ter tempo. É chegada a hora de ofertar esse amor que Jesus tanto nos deu, de retribuir com ações e palavras tudo aquilo que Jesus veio nos ofertar. E não nos esquecendo sempre do Evangelho de Jesus, onde Ele sempre pede para que oremos uns aos outros, para que ajudemos uns aos outros, entendendo cada pedaço, cada pedaço difícil que iremos passar, cada pedra que iríamos juntar nessa caminhada. Quando nós entendermos que estamos num momento de transição planetária, em que o planeta Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações, um mundo de sofrimento, para ser um mundo um pouquinho melhor, um mundo da regeneração. E nós somos construtores deste mundo. Precisamos estar atentos aos chamados de Jesus, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Que sejamos nós os escolhidos por Jesus para continuar na sua seara e ajudar com todo amor e caridade as pessoas que estão ao nosso redor. É chegado o tempo de entendermos as mensagens de Jesus para segui-las e passar adiante. Tem uma oração
que se chama Oração da Serenidade, que eu gostaria de ler para cada um de vocês, para cada um de nós, para que possamos refletir sobre o momento atual, para que possamos refletir tudo aquilo que estamos sentindo, em que diz o seguinte: conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Quando nós oramos com o coração aberto, quando nos calamos lá no fundo de cada um de nós e pedimos a Deus uma luz, uma direção, Ele nos dá. Deus, na sua infinita sabedoria, na seu infinito amor, sempre nos manda anjos para nos guiar, para nos incentivar e seguir adiante, para nos levantar toda vez que estamos caídos. Então o que nós pedimos aqui é serenidade para aceitar tudo aquilo que não posso mudar. Existem fatos que acontecem nas nossas vidas que nós não podemos mudar, mas podemos modificar a reação que terá na humanidade ou na nossa vida. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Muitas vezes nós temos a oportunidade de mudar uma situação, de transformar uma pessoa, mas nos acomodamos por medo, por egoísmo ou por vaidade, ou simplesmente porque achamos que não temos tempo. E Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Então que cada um de nós tenhamos coragem para modificar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez. Lembra da mensagem? Olhai as aves do céu. Então é não nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta os problemas de hoje. Vamos viver o dia de hoje como se o amanhã não existisse. Mas não é sair fazendo farra, não é viver na farra e fazer tudo o que der na cabeça. Sabemos exatamente quais são as leis de Deus, sabemos exatamente qual o caminho seguir. É viver um dia de cada vez para o outro e para o nosso crescimento, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, aquela tão sonhada paz que nós pedimos lá no fim do ano. Para o próximo ano eu quero paz, tudo que eu mais quero é paz, e nos esquecendo que essa paz está dentro de cada um de nós.